podem ver a gravação. Já está a gravar, não está? Já está. Quando quiseres, Elizabeth, Por mim, podes começar. começamos, não é? É? Pronto. Então, enfim, só aqui fazer uma breve apresentação minha do projeto, depois eventualmente a Elizabeth, não sei se faz aqui uma ronda pelos participantes, só para perceber aqui de onde vêm e qual o interesse neste tema em particular. Eu chamo Vasco Silva, sou coordenador da prática de florestas e vida selvagem da Associação Natureza Portugal, que representa a WWF em Portugal. Pronto, é a Associação do Panda, todos eventualmente reconhecerão esta associação internacional. Nós estamos organizados por práticas e eu, neste caso, estou aqui a coordenar estes projetos relacionados com florestas, vida selvagem. Pronto. E aqui em relação ao Peniceto, é um dos projetos, temos vários, depois também poderei partilhar aqui o nosso site, mas em relação a este projeto, portanto, é um projeto financiado pelo Fundo Ambiental, ainda estamos aqui enfim, em conversações aqui com o novo governo, mas de facto é um projeto do Fundo Ambiental, tem aqui várias tipologias de ações, vamos fazer ações de controle propriamente dito no terreno, para as quais temos também apoiantes, e temos aqui a componente científica, que é a Elizabeth, da Universidade de Coimbra e da plataforma invasoras.pt, disponibilizou logo desde o primeiro contacto enfim, para nos apoiar neste projeto. De facto, tem sido aqui um tema interessante. Portanto, este projeto, como vocês saberão, ou não, enfim, mas, portanto, é num aviso do Fundo Ambiental que era para erradicação e controle de espécies invasoras prioritárias. Havia uma lista de espécies prioritárias. Eu pessoalmente já tinha algum envolvimento em concreto nestas plantas, não é? Nestas herbáceas, gramíneas, ornamentais, e de facto achamos aqui uma oportunidade para podermos também trabalhar neste tema, que o tema das invasoras, e em caso concreto na nossa organização, enfim, não é um tema prioritário, temos feito alguns trabalhos, e aqui, de facto, para termos sucesso até o momento, contamos aqui com o apoio portanto, da Elizabeth e da equipa das invasoras.pt, mas também, muito concretamente, de dois municípios que nós entendemos que seriam, enfim, fulcrais, ter um município que representasse a área metropolitana de Lisboa e um município que representasse a região do Algarve. Portanto, duas das áreas, não só, não é? Estas plantas estão espalhadas pelo país, mas de alguma forma é aqui onde há construção de novos espaços verdes, enfim, quase todos os meses, não é? Todos os anos, e onde estas plantas estão a ser introduzidas, continuam a ser, estamos sempre a receber aqui novo jardim com peniceto, portanto, estamos sempre aqui a receber denúncias, entre aspas, e de facto achamos que ter dois parceiros, um em cada uma destas regiões, seria importante para depois também podermos contaminar, no bom sentido, os municípios vizinhos. E é isso que temos feito, com sessões de divulgação e capacitação que a Elizabeth tem estado aqui também a ajudar e a dinamizar, e depois com ações concretas no terreno, onde estas duas câmaras, de forma, enfim, muito aberta, disponibilizaram-se para converter os espaços que eles gerem, portanto são espaços públicos, verdes, não é? Que tanto a Câmara de Cascais como a Câmara de Lolé, e posso dizer aqui, posso fazer publicidade, aceitaram e irão remover plantas, inclusive aqueles próprios tinham plantado e que os projetistas deles tinham feito o projeto, portanto assumiram aqui a sua responsabilidade, não é? E vão reconverter esses espaços, pronto. Enfim, essencialmente assim o que tinha para dizer do projeto era isto, portanto é um grande privilégio trabalhar aqui com a equipa da Elizabeth e portanto ela tem tentado aqui a dar o apoio numa brochura que eu também vou colocar aqui o link para vocês verem do projeto, mas de facto tem sido aqui Elizabeth o motor deste projeto, não é? Dos conteúdos e do conhecimento e por essa razão ela está aqui hoje convosco, não é? E irá falar aqui em concreto destas plantas invasoras. Obrigado. Ok, obrigada, Vasco. E eu tenho que agradecer por nos convidarem para participar e para dar um bocadinho do nosso contributo, em especial numa espécie ou num conjunto de espécies que a população ainda está pouquíssimo alerta. Se a população, de uma forma geral, está pouco alerta para as espécies invasoras, então para estas espécies que vamos falar hoje está menos ainda, e portanto é muito bom ver projetos a começar a pegar nestas espécies. E eu vou então partilhar aqui a minha tela.
Eu creio que a maioria das pessoas já respondeu, porque, entretanto, eu tinha colocado este questionário, eu vou avançar. E nós vamos falar principalmente de duas espécies, do peniceto cetáceo e do peniceto viloso, mas eu vou começar por fazer uma breve contextualização, apesar de eu conhecer aqui vários dos nomes, que isto vai soar um bocadinho repetido, mas eu vou ser breve nesta parte da introdução. As espécies invasoras não são um problema só em Portugal, são um problema global, e isso é refletido de uma forma muito até alarmante num relatório que foi publicado o ano passado pela IPES, por esta plataforma intergovernamental que trabalha com a biodiversidade e os serviços de ecossistemas, e que fez o último relatório precisamente sobre as espécies invasoras. Já anteriormente, a IPES tinha feito um relatório sobre as ameaças à biodiversidade e tinha percebido que as espécies invasoras eram uma das principais causas de perda de biodiversidade. Estas espécies são muito diversas de todos os grupos de seres vivos, animais, plantas e outros organismos, e as invasoras são uma parte das espécies exóticas, portanto, as que são introduzidas num determinado território, que se consegue estabelecer, propagar e depois com isso ter impactos muito negativos, não só na natureza, mas também, e neste relatório é muito evidente, nas pessoas e na qualidade de vida das pessoas. As espécies invasoras não são todas as exóticas, como eu disse, são espécies exóticas, sim, espécies que vieram de fora, mas isso não chega. Portanto, para ser invasora, as espécies têm que se conseguir reproduzir sozinhas, sem a ajuda do homem, ainda que no início tenham tido a ajuda do homem, conseguem se afastar dos locais onde foram introduzidas, mais uma vez, sozinhas, sem a ajuda do homem, atingem grandes densidades e com isto vão causar impactos negativos a vários níveis. Quando se tentou avaliar toda a informação disponível sobre espécies invasoras neste relatório global, chegaram-se a estes números, são, por si só, já falam, há mais de 37 mil espécies exóticas que foram introduzidas em todo o mundo, não são todas invasoras, cerca de um décimo, 3.500 são invasoras e têm impactos já quantificados na natureza e nas pessoas. E também foi evidente neste relatório, avaliar as tendências ao longo do tempo, que as espécies invasoras continuam a entrar, e cerca de 200 espécies exóticas são introduzidas todos os anos ao longo do mundo, não só em Portugal, obviamente. E se virem que este esquema tem só uma imagem da diversidade de espécies, portanto, não são só plantas, como nós vamos falar hoje, são peixes, são molluscos, são insetos, são mamíferos, portanto, há fungos, são de todos os grupos de seres vivos. O que é que elas fazem na natureza? Elas vão alterar os ecossistemas de formas muito diversas, porque vão muitas vezes substituir as espécies que lá existiam, vão também ser predadoras, quando são animais ou herbívoros, e que vão muitas vezes afetar depois as plantas e os animais de que se alimentam, e são muitas vezes boas competidoras com as espécies nativas. O que acaba por acontecer é que elas vão substituir estas espécies. Mas também afetam as pessoas de uma forma muito direta, não só porque há espécies que vão ser problemas de saúde, desde insetos a espécies que funcionam como vetores, espécies que são tóxicas, que são importantes, mas também a própria segurança alimentar e da água são afetadas muitas vezes nas áreas que são invadidas de forma bastante densa, como se vê aqui na fotografia do lado direito, e isto vai ter impactos também na própria economia e nas atividades humanas. Só assim 2 ou 3 números-chave deste relatório chegaram à conclusão que do que há registado, cerca de 60% das extinções globais de espécies estão de forma direta ou indireta, isolada ou totalmente responsáveis, são as espécies invasoras. Portanto, é alarmante perceber que mais de 50% das espécies que se extinguem em termos globais têm alguma coisa a ver com as espécies invasoras. Os custos em termos económicos são muito, muito avultados, e estes números são de 2019 e assumidamente aquém do real, porque muitos dos impactos não estão quantificados, mas está na ordem dos 400 mil milhões de dólares americanos em termos globais.
E quando avaliaram quais é que são estes impactos das espécies de uma forma geral, chegaram à conclusão que cerca de 85% dos impactos são negativos, tanto em termos de impactos na natureza, como em termos de impactos na qualidade de vida das pessoas. Isto porque muitas espécies exóticas são introduzidas de forma intencional e porque são utilizadas de alguma forma, portanto também têm impactos positivos. Mas a verdade é que uma maioria muito evidente dos impactos são negativos e não positivos. O que é também alarmante é que, se olharem para estes gráficos, eu não vou falar de cada um, mas conseguem ver que as linhas estão a subir e, portanto, para os vários grupos taxonómicos, a tendência do aumento das espécies ao longo do tempo é evidente e continua a aumentar hoje em dia. Portanto, vão continuar a aumentar os problemas relacionados com as espécies invasoras. Apesar disto e destas provas irrefutáveis de que justificam mais do que uma ação imediata e sustentada, a verdade é que no final o relatório tem um tom positivo e diz que com recursos suficientes e com um compromisso a longo prazo, que não é muito fácil de termos, a prevenção e o controle destas espécies são ainda objetivos alcançáveis. E se conseguirmos fazer isso, isso será muito benéfico não só para a natureza, como também para as próprias pessoas. Eu não vou falar mais do relatório, foi só um breve resumo, mas ele está disponível na totalidade e nós estamos a trabalhar na tradução das principais partes para português que depois serão divulgadas. E em Portugal? Em Portugal nós temos muitas espécies de invasoras, eu vou falar apenas na parte das plantas. Elas são, sem dúvida, uma grande ameaça à biodiversidade e ao equilíbrio dos ecossistemas, como é o caso da acácia de espigas, mas também muitas outras espécies que fazem estas áreas muito densas e quase monoespecíficas. Tem impactos brutais nos serviços dos ecossistemas, o que é muito visível, por exemplo, aqui com o caso do jacinto de água, que cobre totalmente, neste caso, um dos canais do Rio Mondego. Portanto, todos os serviços que nós tiramos daí deixam de ser possíveis, desde pesca, rega, utilização da água, para recreio, para desportos náuticos, porque fica o ecossistema totalmente transformado e o espelho de água deixa de estar visível. Alteram os regimes do fogo e, de facto, várias das nossas, ou uma grande parte das nossas espécies invasoras mais dispersas na parte continental de Portugal são espécies que estão adaptadas ao fogo e que beneficiam muito com o fogo e, portanto, têm alterado também o próprio regime do fogo. E depois têm impactos muito significativos em termos económicos. Não só porque vão afetar a produtividade, que aparecem muitas vezes em áreas agrícolas e florestais e da aquacultura, e, portanto, têm um efeito muito negativo na produtividade, mas também porque a gestão e controle destas espécies é extremamente dispendiosa e todos os anos se gastam milhões de euros a controlar as espécies invasoras no nosso país e pelo mundo fora. Além disso, algumas das espécies são também capazes de promover danos nas próprias infraestruturas, como é o caso aqui da sanguinária do Japão. Não sei se as pessoas daqui, se está aqui alguém do norte, talvez conheça esta espécie, no resto continental não está ainda muito dispersa, mas é uma espécie que tem uma capacidade incrível para crescer no alcatrão, nos luminosos, em muitas áreas que são construídas pelo homem e que acaba por ter impactos muito grandes a esse nível. Afetam também o turismo de natureza e a estética da paisagem e, de facto, muitas das espécies invasoras estão em áreas que são protegidas e que têm interesse do ponto de vista da conservação e da paisagem e que acabam por estar dominadas por espécies, às vezes, quase monoespecíficas, como é o caso aqui desta área de acacial, de mimosa, acácia de albata, que não se vê praticamente mais espécies. Por serem espécies que muitas vezes têm um crescimento muito rápido e aparecem com uma grande densidade, são espécies que muitas vezes acabam também por afetar a água que está disponível nos nossos lençóis freáticos e também nas nossas massas de água. E, de facto, este tipo de paisagem aqui é na zona da Oliveira das Meias, mas poderia ser em muitas outras áreas onde temos as acácias, as canas, os pantalobos a invadir ao longo das nossas margens e que acabam por consumir também mais água. E afetam a nossa vida, a nossa saúde de uma maneira muito direta
É o caso da erva das pampas, que tem pólen alergénico, mas também as mimosas e várias outras espécies, e que, portanto, também nos afetam dessa forma bastante direta. As espécies invasoras estão um bocadinho por todo o país. Este mapa é de um projeto de ciência cidadã que recolhe informação sobre plantas invasoras em Portugal. Obviamente que esta escala mascara muito, mas é evidente que elas estão por todo o país e especialmente nas zonas mais litorais e ao longo da zona onde há mais população e, portanto, há mais atividade humana, e isso reflete depois também em mais espécies invasoras. Não estou a pensar. O problema é grave e é reconhecido na nossa legislação. Desde o século passado, desde 1999, que existe legislação dedicada às espécies invasoras, mas atualmente está em vigor o Decreto-Lei 92/2019, tem uma lista nacional de espécies invasoras com mais de 100 espécies de plantas para o continente, e depois há legislação também em vigor para a Madeira e para os Açores, e o Regulamento Europeu que está refletido também na legislação nacional. Como é que nós conseguimos lidar com estas espécies e geri-las? Isto vai ser muito resumido, obviamente, só para conseguirmos perceber como é que é importante as diferentes fases e em que medida que as nossas ações podem ter mais ou menos eficácia. Este gráfico tem aqui no eixo do Y na área ocupada e no eixo do X o tempo, e esta linha que passa aqui pelo meio é o tamanho da população das espécies invasoras. Isto, obviamente, é um gráfico para poder ser generalizado para as espécies todas, portanto, depois para cada espécie é um bocadinho diferente. Mas o que vemos é que, à medida que aumenta a população da espécie invasora, a área ocupada pela espécie invasora, vamos ver que no início temos a prevenção, aliás, e aqui em baixo, no eixo X, temos o tempo, mas temos o retorno económico das intervenções, ou das várias medidas que são realizadas para tentar lidar com estas espécies. E vemos que, enquanto a área ocupada é pequena, podemos falar de prevenção, ou seja, tentar impedir que as espécies entrem e se estabeleçam no nosso território. E neste caso temos ainda um retorno económico de 1 para 100, ou seja, é um retorno económico que qualquer euro que nós investamos vai ter 100, ou nessa ordem, 100 euros de retorno que nós conseguimos prevenir e não ter prejuízo a seguir. Mas à medida que vai aumentando a área ocupada pela espécie, quando falamos da erradicação, da detecção precoce, ou quando falamos da contenção, ou quando falamos das medidas de controle e de gestão adaptativa, que é de facto normalmente se vê mais projetos a investir, vemos que o retorno económico vai diminuir muitíssimo e passa de 1 para 1 ou de 1 para 5. Portanto, todo o dinheiro que é investido nestas fases já não vai ter um retorno económico tão grande, porque já é muito mais difícil lidar com estas espécies. Portanto, é muito bom ver este projeto da WWF-ANP a investir precisamente, ainda assim um bocadinho na capa, mas na fase de detecção precoce e de tentarmos impedir que estas espécies se dispersem mais, e quando ainda conseguimos ter mais efeito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós precisamos definitivamente apostar muito em prevenção e detecção precoce e resposta rápida, até dar às espécies o mais cedo possível, se não as conseguirmos impedir de entrar, e depois ter ações para tentar erradicar e eliminar totalmente. E isto quer dizer um grande investimento na educação e na sensibilização ambiental. Todos nós vamos contribuir para a introdução destas espécies e para a sua dispersão. E que é muito, muito importante intervir nas situações em que estão as espécies a chegar ainda com áreas muito pequenas, com um estabelecimento ainda precoce, porque depois disso será muito mais difícil. Tanto o Regulamento Europeu como a legislação nacional, de facto, apostam nisto, em termos mais investimento nas detecções precoces e nas respostas que ainda conseguem ser mais eficazes. Mas não estamos a ser muito bem-sucedidos, às vezes, a conseguir fazer isto. Quando já temos áreas muito invadidas, é muito importante estabelecer prioridades. Há muitas áreas onde já não é possível fazer todo o controle que seria necessário e, portanto, há que estabelecer prioridades. Estas prioridades podem ser em termos de espécies, de áreas, dos objetivos, será muito variável consoante a área que temos para gerir e consoante a dimensão da área que cada um tem para gerir, mas será sempre muito importante estabelecer estas prioridades.
forma a investir principalmente em áreas de início de invasão, portanto, detecção precoce, árvores isoladas, em pequenos núcleos, para conseguirmos ter mais efeito com menos recursos. Esta matriz de prioridades não é de forma nenhuma uma matriz para usar todas as pessoas, mas é uma matriz só para dar exemplo. Ou seja, podem-se realmente arranjar ferramentas que nos ajudam a priorizar quais são as áreas mais prioritárias para intervir em cada tipo de situação. Depois, quando falamos de espécies invasoras, elas são invasoras e conseguem definitivamente lidar muito bem com as nossas tentativas de controle e voltam muito rapidamente, a maioria delas. Portanto, o controle de invasoras deve sempre ter controle de continuidade e ter uma persistência ao longo do tempo que nos permita melhorar as intervenções que temos, de forma ao longo de vários anos conseguimos diminuir muitas espécies. Se temos só uma ação, como infelizmente às vezes se vê, o que acontece é que uma intervenção sozinha vai resultar às vezes em piorar a situação e em não conseguirmos controlar aquilo que estava. Portanto, a gestão de invasoras deve ser sempre feita a médio e longo prazo e assumindo que temos que voltar ao terreno várias vezes. Devemos apostar na sustentabilidade, ou seja, isto quer dizer que não devemos pensar nas espécies invasoras como algo isolado, mas na sustentabilidade daquilo que nós queremos para a área que estamos a gerir, e isso tem muitos outros fatores a ser tidos em conta, além das espécies invasoras. Portanto, o objetivo final não pode ser controlar invasoras, porque se pensarmos só nas invasoras, provavelmente vamos estar a interferir com outros fatores, com o fogo, por exemplo, ou com espécies que estejam ameaçadas, ou com outros fatores que acabam por não nos ajudar no controle de invasoras. O objetivo global deve ser muito mais abrangente do que só o controle das espécies invasoras. É muito importante identificar bem as espécies e daí também esta ação para apostar na divulgação destas duas espécies que estão a espalhar-se, porque as metodologias de controle devem ser adequadas às espécies e aplicadas de forma correta e não igual para todos, porque isso normalmente acaba por não funcionar. É muito importante monitorizar, e isto para conseguirmos aprender com os nossos erros e sucessos, e se possível divulgar os resultados para que outros também possam aprender. E, muito importante, rever e modificar o plano que seja feito, porque estas espécies são espécies, são vivas, e, portanto, elas vão reagir às condições meteorológicas, às condições do local, o que vai acontecendo. E é verdade que, em termos de implementação de projetos, às vezes é mais fácil ter uma data no calendário onde vamos fazer X ou Y, mas, de facto, idealmente deveríamos conseguir adaptar, fazer as intervenções de acordo com o que as espécies já cresceram depois das nossas primeiras intervenções. E isto é difícil de fazer, é difícil de implementar, mas dá muito melhores resultados. E passando então para estes peniceto. Aliás, este peniceto que atualmente o nome aceito é Cencros, mas eu vou falar em peniceto porque é o nome que as pessoas ainda reconhecem mais e é o nome que aparece muitas vezes nos viveiros quando vemos as espécies à venda, mas atualmente o nome mais aceito é Cencros. E nós temos principalmente duas espécies que se estão a espalhar muito em Portugal e depois outras que eu falarei só brevemente. O peniceto cetáceo é uma espécie, provavelmente é a que está mais dispersa e que se tem dispersado mais. Aparece muitas vezes ao longo de margens de estradas e de caminhos, em zonas perturbadas e a partir dos jardins onde foi plantado, que depois se vai dispersando daí. É uma espécie com este aspecto de gramínea com plumas. As plumas podem ter até 30 centímetros. A coloração vai variando, são normalmente assim mais arroxeadas, avermelhadas, mas às vezes são mais claras, mas são com alguma dimensão. Ui, já estou nas 15. É uma espécie que se produz muito facilmente por vento, portanto, sementes muito pequeninas que são viáveis até 7 anos. Isso é preciso ter sido em conta quando se está a fazer o controle, que as sementes podem estar lá e permanecer, mas se nós cortarmos, ela vai regenerar muito facilmente. Portanto, o corte não é eficaz. Além da parte vegetativa aérea, ela também pode regenerar a partir de pedaços de raiz. Isso também precisa de ser tido em conta. E é resistente ao fogo, o fogo até a consegue promover à seca, a altas temperaturas, e portanto é uma espécie resistente e vigorosa
e daí gostarem tanto de utilizar em jardins. Tolera bastante diferentes tipos de solo e consegue crescer, inclusivamente, em áreas praticamente sem quase solo nenhum. Esta fotografia não é de Portugal ainda, e esperemos que não cheguemos aqui, mas mostra o que esta espécie consegue fazer. Ela tem potencial para fazer áreas absolutamente densas e quase monospecíficas, completamente tapadas. Em Portugal, já temos o caminho para aí chegar, porque, de facto, se virem, estas fotografias são de Olé, onde ao longo das estradas e das vias urbanas ela se tem espalhado bastante. E conseguem ver que ela está, isto não foi plantado obviamente, não é? Ninguém ia plantar esta espécie assim na beirinha da estrada e debaixo do alcatrão, mas ela faz uma filinha compacta e contínua e consegue se espalhar muito rapidamente. Ou então aqui na zona de Cascais, que já está a passar para áreas mais naturalizadas e que tem realmente uma densidade que também já vai aumentando bastante. É uma espécie que, se virmos as localizações que estão registadas, que eu deixo o alerta que este número pode ser bastante superior, porque este mapa é com os registros que existem, mas pode ocorrer noutros locais que não estão registados, mas vê-se que realmente o Algarve e a zona metropolitana de Lisboa são os locais com maior presença desta espécie. E nas ilhas também já estão presentes em várias delas. A outra espécie, em termos de dimensão, é mais pequenina, normalmente fica tipo abaixo do joelho, enquanto que a outra passa do joelho e quase chega à cintura. As plumas também são mais pequeninas, não chegam aos 30 centímetros do pinceto cetáceo, tem cerca de mais ou menos até 10 centímetros. São normalmente brancas ou castanhadas claras, também se reproduz muito facilmente pelo vento, portanto as sementes são levadas muito facilmente. São viáveis durante menos tempo do que no caso do pinceto cetáceo, até cerca de 1 ano, que ajuda em termos dos planos de controlo, mas, no entanto, ela regenera vegetativamente depois do corte e tem rizomas, o que dificulta em comparação com o pinceto cetáceo. E pedaços de raiz ou dos rizomas podem, de facto, sobreviver e dar novas plantas. Também é uma espécie que é bastante tolerante em solos secos, poucos férteis, portanto, uma espécie que as pessoas gostam de ter nos jardins porque não precisa de grandes cuidados. E estas fotografias estão na zona de Sesimbra, mas também poderiam ser noutros locais onde eu não terei fotografia, não consegui a fotografia da rotunda, mas ela foi plantada numa rotunda e depois claramente os terrenos ao longo das estradas que saíam da rotunda já estavam todos a ser invadidos porque muito facilmente ela dispersa só pelo vento. Tem menos distribuição, ou pelo menos registada, do que o pinceto cetáceo, mas de facto, tal como ele, também aparece muito na zona do Algarve e na zona metropolitana, já mais espalhado em pontinhos distribuídos ao longo do território. Depois há uma outra espécie que também é utilizada em jardins e que aparece muitas vezes com nomes diferentes. Chamam-lhe pinceto do cobra, mas será um híbrido estéril. Portanto, quanto se sabe, não produz sementes viáveis e não tem comportamento invasor conhecido, que pode ser Peniceto cuprius ou cuprium, como também aparece, ou Peniceto advena. Portanto, os nomes que aparecem associados a esta espécie são variados. Será um híbrido estéril, que normalmente se distingue, é mais parecido com o Peniceto cetáceo do que com o Peniceto viloso, mas distingue-se normalmente por ter as folhas muito mais avermelhadas e mais largas. As do Peniceto cetáceo são muito mais fininhas e mais verdinhas. E as inflorescências, de uma forma geral, têm este aspecto de pendentes, portanto elas fazem um hábito a pender para os lados, enquanto que o Peniceto cetáceo fica muito mais para cima. No entanto, no campo, às vezes não se consegue distinguir se estamos perante um Peniceto rubra ou um Peniceto cetáceo. E a sensação que dá é que às vezes elas podem hibridizar ou que haverá outras variantes que são utilizadas, não é variante, a palavra certa não está a ocorrer, já me lembro daqui a bocadinho, que são utilizadas como ornamentais e que, portanto, pode haver aqui alguma mistura e a diferença às vezes não se consegue ter a certeza. Há outras espécies que podem ser confundidas com elas, mas que as cortadérias são normalmente de dimensões muito maiores, veem aqui que têm até 4 metros,
enquanto que o Piniceto cetáceo aqui em baixo tem até 1,5 m e o viloso até 1 metro, portanto as costadérias, à partida, a não ser que sejam muito pequeninas, não se vão confundir, são dimensões muito maiores. O Piniceto ciliar pode-se confundir mais facilmente, mas não está ainda muito presente e normalmente também tem um aspecto menos denso do que o Piniceto cetáceo e viloso. E o Piniceto purpúreo parece quase uma cana, tem um tamanho também mais comparável com as costadérias e não tem o aspecto de tufinho com plumas pequenino, portanto é de uma dimensão muito maior. Depois há muitas variáveis, não me lembro, cultivares, muitas cultivares que são utilizadas como ornamentais e outras espécies de Piniceto. E, portanto, a verdade é que quando se vai às compras ao viveiro, vêem-se várias coisas que podem ser mais ou menos parecidas. O Piniceto clandestino, que está aqui, não pus a fotografia, ainda não tinha nenhuma, mas que também já se encontra a espalhar em vários sítios, ok? Portanto, é preciso estar alerta, porque de facto há várias espécies que continuam a ser utilizadas como ornamentais e que podem estar a aparecer também nos jardins e a espalhar. E daí eu vou-vos falar de controle a seguir e já vos digo porque é que optamos por uma determinada decisão. O que é que nós podemos fazer em relação a estas espécies? Precisamos definitivamente começar a falar sobre elas. Portanto, para conseguirmos prevenir, precisamos que as pessoas estejam alerta e que as saibam identificar e que as reconheçam como qualquer coisa que queremos controlar. É muito importante alertar a vários níveis, também daí temos promovido esta ação. O projeto que o Vasco falou no início já teve várias ações de formação e fez estes folhetos que vêm aqui e tem uma página no site que está aqui em baixo com informação sobre a espécie e nós no invasoras.pt também temos uma página sobre o cetáceo, o Piniceto cetáceo, o Piniceto viloso e estamos a tentar apostar em divulgar informação sobre as espécies para as pessoas ficarem mais alertas. Devemos eliminar de jardins quando elas ainda estão aparentemente quietas, porque a verdade é que estas espécies, mesmo que para a nossa percepção estejam quietas, elas têm sementes minúsculas que vão com o vento. Portanto, elas podem estar a aparecer em locais mais ou menos distantes, que se nós não as eliminarmos, elas continuam a ser o foco. Portanto, mesmo sendo espécies que foram plantadas propositadamente em muitos casos, idealmente deveremos eliminá-las quando elas ainda estão relativamente quietas e plantar outras espécies nesse local. Há muitas espécies nativas que podem fazer o mesmo tipo de efeito, ou espécies de gramíneas, ou espécies nativas que não são gramíneas, mas que têm mais ou menos as mesmas dimensões. E se procurarem na Flora One por gramíneas nativas, há muitas opções. O que não há é muitos viveiros a investir nestas opções para elas estarem disponíveis. Mas há de ser uma questão de tempo e há alguns viveiros, por exemplo, o Signeto e as Sementes de Portugal, que já têm algumas espécies nativas de gramíneas disponíveis. Podemos registar no invasoras.pt, no Biodiversity for All ou iNaturalist, para que os pontos que existam sejam conhecidos e que as medidas que se tomem tenham isso em conta. E quando eles já estão, precisamos de os controlar, que nem sempre é fácil. Esta fotografia ilustra que eu, assim pequenita e sem grande força, consegui arrancar esta espécie sem nenhuma ferramenta, ok? Quando estão em áreas que não tenham um solo muito compactado e que não tenham ainda uma dimensão muito grande, conseguem-se arrancar à mão. Apesar de, obviamente, não ser uma coisa que se faz em 3 segundos e super fácil, e se tivermos uma área muito grande, já não se vai por aí. Mas o ideal é mesmo arrancar. Aliás, mesmo nos locais onde não seja muito fácil, se for possível, a nossa sugestão é que sejam mesmo arrancados na totalidade, okay? Incluindo as raízes e os fragmentos maiores de raízes, porque elas conseguem rebentar, e no caso do Piniceto viloso, os rizomas também conseguem originar plantas novas. Quando não é de todo possível arrancar, mas mais uma vez realço que, sendo possível, é mesmo melhor arrancar. Mas quando não é de todo possível, pode-se cortar rente e depois esperar que rebente até 40, 50 centímetros
e dependendo das situações e do que é possível, porque os municípios têm regras diferentes e as áreas também têm interesses diferentes, pode-se pulverizar com herbicida ou cortar sucessivamente. Isto exige sempre várias intervenções, ok? Sem ser com o arranque, elas vão voltar e podem voltar um número de vezes que vai ser variável consoante as condições, se são mais favoráveis, menos favoráveis, são arrancadas numa altura vai haver chuva, ou se vai haver calor, ou se vai haver que condições, ok? Isso tudo vai influenciar como é que elas vão recuperar a seguir. Portanto, se fizerem corte, esperar que rebente, idealmente monitorizar para ver quando elas estiverem ali 40, 50 centímetros por joelho, ou pulverizar ou cortar novamente. Com vários cortes e nunca deixando de crescer nem voltar a produzir semente, consegue-se eliminar, mas mais uma vez é variável consoante o local e o contexto. Quando não é possível nem o arranque nem o corte, com um compasso de espera, pode-se arrancar as plumas para não deixar de dispersar, porque como elas se dispersam principalmente pelas sementes das plumas, se conseguirmos arrancar as plumas, conseguimos conter a dispersão. Mas elas têm muitas plumas, e se tiverem uma área muito grande, isto não será fácil. Isto foi uma área feita com voluntários, não foi Lolé, mas foi perto de Lolé, e que tinham alunos e, portanto, fizeram o arranque das plumas, mas se for uma área que é de gestão camarária ou sem voluntários, obviamente que é muito difícil andar a tirar as plumas todas. Além de que elas, pelo menos o primeiro inseto viloso, cetáceo, cada vez que nós o vemos, ele parece que tem sempre plumas em várias fases de crescimento e sempre prontas a produzir novas. É preciso ter cuidado com as plantas ou as plumas que sejam removidas, porque, tal como eu vos disse, no caso do pinicétio viloso, as sementes são viáveis até 1 ano e no cetáceo até 7 anos, portanto elas conseguem depois germinar onde forem levadas, portanto é preciso manter sobre vigilância os locais onde sejam descartadas. Garantir a vigilância dessas áreas. Depois é muito fácil, como eu vos disse, confundi-la com outras espécies. Portanto, no caso de lolé e cascais, o que nós aconselhamos foi, por prevenção, tudo o que se confunda e que não se tenha a certeza se é ou não, mais vale arrancar e tratar como sendo uma espécie que se vai espalhar. Portanto, o inseto e o cupra, a não ser que se consiga perceber perfeitamente que é o cúprios, a espécie que é mais avermelhada, e que temos a certeza que não é invasor e que não se consegue reproduzir, todos os outros é preferível eliminar para conseguirmos ter um maior efeito na prevenção da dispersão. Além disso, estamos a terminar já, mas eu queria deixar aqui um bocadinho de publicidade, porque está a decorrer a Semana sobre Espécies Invasoras, e é nesse âmbito que estamos aqui a fazer esta sessão. Tem atividades por todo o país, portanto, juntem-se, escolham as que estão disponíveis, participem no Macrobioblitz. Se virem penicetos, por favor, registem associando-se a este projeto, que se chama Macrobioblitz SEI 2024, para que nós possamos ter os pontos novos. Muito obrigada, eu acho que ainda dá um bocadinho, estamos a chegar à hora, mas acho que ainda dá para termos aqui uma pergunta ou duas se alguém tiver questões. Obrigado, Elizabeth. Sim. Não há nenhuma questão? Acabamos a horas. Olá, Elizabeth. Olá, Ana, tudo bem? Tudo? Eu não tenho uma questão, mas gostava de partilhar só a experiência que vai ao encontro daquilo que tu disseste na apresentação. Vocês têm Viloso, não é? Exatamente, nós na cidade, foi plantado no centro da cidade a Vilosum, a Penicetum vilosum, e o que nós fizemos no âmbito de um projeto de fundo ambiental foi arrancámos completamente a planta, e depois plantámos espécies autóctones, desde érica, hipericão, lavanda, timos, e até ao momento ainda não tivemos nenhuma Penicetum a crescer, portanto o arranque, como tinhas dito, é eficaz e resulta. Nós vimos com Penicetum viloso em algumas situações que os rizomas passavam, por exemplo, para baixo da estrada ou para sítios construídos. Vocês tiveram, porque o que eu me lembro de vocês era um parque de estacionamento, não era? Era um parque de estacionamento Conseguiram e tirar aquilo... os rizomas?
foi difícil, porque ainda por cima tinha uma rede por baixo, que aquilo, por ser um parque de estacionamento era complicado, uma zona complicada, mas deu para conseguir tirar tudo. Foi complicado, mas deu. E aquilo estava a um ponto antes de as pessoas não conseguirem passar, já que aquilo estava com uma densidade tão grande que as pessoas não passavam e estavam a reclamar também porque aquilo estava mesmo denso. Agora está muito diferente. Aliás, na apresentação também da manhã vou mostrar uma imagem, mas o arranque resulta. Ok. Olha, e vocês arrancaram há quanto tempo? Já arrancámos no ano passado, por volta de agosto, acho que foi junho, julho, agosto, por aí. Ou seja, até agora ainda não cresceu. Está quase a passar um ano. O Tá. Vilósum tem a vantagem das sementes serem viáveis durante menos tempo. Portanto, se vocês Pois. removeram tudo... Nós removemos mesmo tudo e plantámos espécies autóctones. E depois, noutras zonas em que não tinha, mas que havia a possibilidade de haver por causa das sementes, nós também arrancámos, conhecemos a terra e pusemos prado. Ok. Para já não tem nada. Temos que partilhar esses exemplos. Sim. Boa, obrigado Mais pela algum partilha. De comentário? facto, queria só aqui dizer, pronto, só complementar a introdução que fiz. De facto, essa tipologia de plantação de autóctones não estava prevista na candidatura, não é, do projeto, mas aqui o que ficou na altura também escrito na candidatura do projeto é que aqui os municípios apoiantes, Cascais e Lolé, se comprometiam e irão fazê-lo, não é? Após nós removermos, enfim, nas áreas que podemos remover as plantas de pé inseto, portanto, eles aí, enfim, os jardineiros deles, etc., as equipas deles, plantarão espécies, foi um bocadinho estas que a Elizabeth aqui mostrou. Portanto, de alguma forma vamos também fazer esse protocolo que seguiram. Eu não percebi qual era a cidade, peço desculpa, já agora para Guimarães. ficar com o Guimarães. exemplo. Ah, boa, Guimarães. obrigado. Boa. Obrigado. Temos aqui um comentário do José a dizer que a porteira tem aumentado, sim, de maneira assustadora. A minha preocupação é que qualquer uma destas espécies de peniceto tem um potencial para ser uma segunda e uma terceira cortadéria e espalhar-se de igual forma. E, portanto, como estamos ainda numa fase muito mais inicial da invasão, é muito importante não a deixar chegar ao ponto a que a cortadéria chegou, porque a cortadéria também foi uma espécie de jardim, não é? Uma espécie que, aliás, devo dizer mais, em 99, quando foi feita a primeira legislação das invasoras, a cortadéria já se espalhava alguma coisa, mas não era muito, e ela não foi incluída sequer na lista de espécies invasoras do primeiro decreto-lei. E depois, 20 anos depois, está o susto que todos conhecemos. Portanto, é muito rápido. Qualquer uma destas espécies que se espalha pelo vento e que tem sementes viáveis durante algum tempo, e o viloso não tem tanto tempo, é mais ou menos como a cortadéria, mas o cetáceo tem sementes viáveis durante muito mais tempo. Portanto, elas conseguem se espalhar rapidamente e invadir muitas áreas. Elizabeth, já agora. Já estão a fazer muita coisa da cortadéria, sim, Pois, permite José. só dizer que me lembro em miúdo, portanto, a minha mãe ter uma jarra, um espaço arranjado com cortadéria que na altura mal conhecia, não é? Mas pintada com várias cores, vermelho, verde, era muito giro para as pessoas e faziam isso nas suas casas para arranjos florais e de cortadéria. Eu também me lembro, até te digo mais, eu lembro de ser pequena, assim no século passado, há uns tempinhos, havia uma vizinha que era a única que tinha uma cortadéria e todos lá íamos buscar a cortadéria da vizinha porque ela era muito bonita e depois fazíamos o mesmo, punhamos laca e punhamos tintas e ficavam muito bonitas nas jarras. E hoje em dia, de facto, algumas das espumas que nós vemos por aí nas jarras são plumas tratadas que não têm problema. O problema é que as pessoas não sabem distinguir. E muitas vezes, eu já vi à venda plumas daquelas que se vão apanhar ali ao meio do campo, que estão disponíveis e é mais barato. E dão alergias e são um grande problema. Mas as pessoas depois não distinguem, porque as que são de produção industrial e que são tratadas não são um problema. O problema é as pessoas não as conseguirem distinguir e depois usam qualquer uma. E ao apanhar, estão a dispersar as sementes e a espalhá-las para mais sítios, além de pôr toda a gente a espirrar se forem alérgicos. Sem dúvida. Obrigado. Eu estava aqui à procura do link, porque é um projeto que era o Livestock Cortadéria, mas que entretanto já terminou e tem uma continuação, que é o Life Cortadéria, que desenvolveu uma estratégia transnacional, Portugal, Espanha e França, para lidar com a cortadéria em particular,
e tem muitos materiais feitos para controlo e tem uma estratégia que tem estado a convidar as entidades para aderirem, para fazerem o que esteja ao seu alcance para fazer controlo. E, portanto, já há muitas entidades a alerta e a fazer controlo, não é suficiente, mas já está começado. Eu vou só aqui procurar o link para poder pôr aqui. Ok, vou pôr aqui. Eu não tenho certeza se este link já está a funcionar porque ele é. Porque o projeto é muito recente, mas se este não funcionar, podem ver o do Livestock Protect. Mais algum comentário? Sugestão? Estamos 5 minutos da hora, mas acho que não foi mal. Ok, se não há mais comentários ou sugestões ou o que seja, eu vou parar a gravação e dou por terminada. Vasco, queres dizer alguma coisa? Só de facto agradecer, não é, o envolvimento aqui, tanto da comunidade científica e aqui personalizada pela equipa de Coimbra, não é? Que são incansáveis aqui não só nesta semana, mas também para esta semana há aqui centenas de atividades, não é? Eu vi que estavam 200 e tal ou 300 E já atividades. passaram os 300. Enfim, depois, de facto, enfim, não se fala de Mas nós não invasoras, estamos mas em tem que se todas, falar de de maneira invasoras, nenhuma. não é? Com esta quantidade toda de atividades, tem que se falar de invasoras, não é? 300 atividades, de facto, é significativo. E dizer que estamos disponíveis, eventualmente, enfim, se quiserem saber mais sobre o nosso projeto ou outros, também temos sempre disponibilidade para esclarecer e colaborar. Portanto, consultem o nosso site, enfim, estão lá os nossos e-mails de contacto também, eventualmente, para alguma pergunta mais concreta. E pronto, e agradecer também o interesse do público em geral neste tema. E Muito mais uma obrigada. vez a ti, Elizabeth, Está aqui incansável. também o E boa link semana. da semana, se quiserem ver. Ok. Obrigada a todos. Vou parar então a gravação. Obrigado.